Oi gente, voltei, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Primeiramente eu gostaria muito de agradecer todas as pessoas que assistiram o último vídeo, se inscreveram no canal, compartilharam. E hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre albinismo, né? Eu no último vídeo tive a oportunidade de falar algumas características do albinismo e hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais numa das características que eu vejo como a principal não, mas acho que a que mais perpassa a vida das pessoas albinas, né? Que é a questão da visão. Primeiramente, eu gostaria de deixar muito claro que eu hoje vou falar alguns termos técnicos que eu pesquisei e que eu conheço ao longo da minha vida e algumas experiências pessoais, tá? Eu não sou oftalmologista, eu sei muito pouco sobre isso, considerando o universo de coisas que existem, e eu vou falar muito da minha experiência, do que eu vivi. Então, a visão da pessoa albina. Vou começar lá do começo, retomando algumas coisas que eu trouxe no vídeo passado. A pessoa albina, ela não tem melanina, certo? E não tem melanina nos olhos, ou tem uma produção muito pequena de melanina nos olhos. Então, os olhos da pessoa albina, às vezes, não tem uma cor definida, né? Eu já vi pessoas albinas com o olho bem roxinho, muito bonito, meu Deus. Pessoas com uma cor meio cinza, e enfim. É por isso que, inclusive, quando você tira uma foto com flash de uma pessoa albina, o olho dela fica muito vermelho. Porque o que aparece é, na verdade, o fundo do olho, que é vermelho. Por isso, evitem tirar fotos com flash de pessoas albinas. Essa característica faz com que a gente apresente vários outros sintomazinhos que refletem na nossa qualidade de visão, na nossa acuidade visual, tá? A maioria das pessoas albinas com quem eu já conversei, elas apresentam o que a gente chama de baixa visão. A baixa visão é quando a sua acuidade visual é muito pequena, tá? O que é a acuidade visual, Moyara? A quantidade que você enxerga. O normal é pessoas enxergarem 20. Isso a 20 metros de distância todo mundo enxerga a mesma coisa. O que acontece com a maioria das pessoas com baixa visão é que a visão delas é menor, igual ou menor a 20/200. O que isso significa, Mayara? O que uma pessoa com visão normal enxerga a 200 metros, uma pessoa com baixa visão só consegue ver a partir de 20 metros, tá? Mas isso varia muito, até porque existem outras características na visão da pessoa albina que afetam essa acuidade visual. A minha acuidade visual, por exemplo, é diferente nos dois olhos. Sem óculos ela é 20/200 e com óculos eu fico em 20/30 com esse olho que é perfeito. Gente, esse meu olho é lindo, ele é sensacional. E 20/50 nesse outro olho. Eu tenho uma acuidade visual muito, muito, muito boa comparada com outras pessoas albinas. E eu devo muito isso aos meus pais. Mais tarde eu vou falar sobre isso. Então, conhecendo o que é a acuidade visual, a gente pode aprofundar um pouco mais. Essa dificuldade de ver, ela acontece por diversos motivos, tá? A primeira e mais importante é a fotossensibilidade. Então, eu, por exemplo, eu enxergo 20/30, como eu falei, nesse olho. Mas se o ambiente for muito claro, eu vou ter muita dificuldade em enxergar. A claridade, ela afeta o quanto uma pessoa albina vai enxergar. Por isso é muito importante que as pessoas albinas optem por usar óculos escuros em ambientes mais claros. Outra característica importante que afeta muito a acuidade visual das pessoas albinas é uma condição chamada nistagmo, que são movimentos involuntários dos olhos. Então, em diferentes direções. Então, ele pode ser tipo de um lado para o outro, de cima para baixo, ou em pequenos círculos. Que é mais ou menos assim, o olho tá aqui, certo? E a pupila tá aqui e ela fica tremendo, o olho fica tremendo assim, né? E aí, essa tremendeira que o olho acaba dando, acaba fazendo com que a pessoa tenha mais dificuldade de focar em objetos específicos e dessa forma acaba perdendo nitidez nas coisas que ela tá vendo. Bom, uma das coisas que pode ajudar a diminuir o nistagmo é a estimulação visual. O
que é feita com crianças, principalmente crianças pequenas, e faz com que elas tomem interesse pelas coisas que estão ao redor delas. Então são usadas muitas cores, luzes, formas, texturas, estampas diferentes para que a criança deseje ver aquilo que está diante dela e aprimore essa capacidade visual. Isso não significa que a pessoa, que o olho dela melhora. Não, isso significa que o cérebro e o olho começam a conversar de forma mais conjunta para que, mesmo que você veja um pouquinho, o seu cérebro consiga interpretar mais informações do que os seus olhos podem trazer a partir de experiências anteriores que você tem. Então, por exemplo, sabe quando você está lendo um livro? Quer dizer, eu nem sei se isso acontece com todas as pessoas, mas acontece comigo, tá? Quando você está lendo um livro, algum texto ou qualquer coisa, e aí você está lendo uma frase, e aí você começa a ler o começo de uma palavra, e você já supõe o que seja aquela palavra mesmo sem terminar de ler. Então, é porque o seu cérebro já viu aquela palavra várias vezes, e ele entende que aquele começo vem com aquele final, ainda mais naquele contexto daquele texto. Bom, com a estimulação visual e também com a maturidade, a maturação, os olhos diminuem um pouco a tremedeira. Quando você olha uma criança pequena, o olho treme muito, ele até às vezes vai para um lado ou para o outro, fica meio vesgo, parece que a pessoa tem estrabismo. Muitos albinos têm estrabismo, inclusive, também, né? E aí, com o tempo, isso vai diminuindo. Hoje, o meu nistagmo, ele é praticamente imperceptível, assim, no dia a dia. Se eu me concentrar muito, se eu precisar realmente me concentrar em alguma coisa, ou situações de um pouco mais de estresse, de nervosismo, ansiedade, aí ele treme um pouquinho, bastante. Mas no dia a dia é bastante imperceptível o meu nistagmo. Essa condição da baixa visão, ela é considerada uma deficiência visual. Então, o que coloca as pessoas albinas numa condição de deficiência não é a falta de pigmentação, não é a falta de melanina, porque isso é só uma condição genética. O que coloca muitas pessoas albinas dentro de uma condição de deficiência visual é a baixa visão. Eu tô falando de experiências muito minhas, porque é o que eu conheço, é a minha realidade e é o que eu realmente posso trazer para vocês com mais certeza, né? Eu vivi e eu posso falar. Que a estimulação visual ela é muito importante para garantir a acuidade visual, né? Os meus pais fizeram estimulação visual comigo desde muito pequenininha. Depois eu comecei a usar um objeto, eu não sei definir isso, é um tampão. Eu usava, tipo assim, tampava um olho num dia, no outro dia tampava outro olho, eu ia pra escola, eu vivia assim. E isso fez com que eu aprendesse a usar os dois olhos, porque isso é uma característica interessante. Eu não sei se isso é uma característica de todos os albinos, mas os meus olhos, eles funcionam meio de forma independente. Eu posso enxergar com um olho só, ver com um olho só, sem fechar o outro necessariamente. Então, agora eu tô olhando pra vocês só com o meu olho, esse aqui é o esquerdo, né? Só com o meu olho esquerdo. Então, eu não preciso fechar, nem sei se meu olho direito tá fechado, mas ele não tá ligado, eu não tô usando ele. Então, eu usava esse tampão, e aí eu aprendi a usar os dois olhos. Eu acho que eu usei mais o tampão no olho direito, e aí eu estimulei mais meu olho esquerdo e ele funciona melhor. Mas isso são outros 500, não é mesmo? Eu vou continuar para sempre batendo martelo da importância da estimulação visual, porque eu acho que eu sou um bom fruto da estimulação visual. Eu acho que eu dou muito isso graças aos meus pais e à estimulação visual que eles fizeram comigo desde muito pequenininha. Se eu botar minha mãe e meu pai aqui pra contar, eles vão ter altas histórias de chegarem tarde em casa e sentarem no chão e fazerem várias atividades de estimulação visual comigo. Eu acho que por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Curtam esse vídeo, gente. Compartilhem, façam com que cheguem mais pessoas. Me sigam nas redes sociais. Eu costumo, às vezes, falar de coisas que aparecem na minha cabeça sempre. Sobre albinismo, sobre outras questões, sobre deficiência, no meu Instagram. É isso por hoje. Até a próxima. Muito obrigada e um beijo.